E aí, pessoal, beleza? Vamos continuar o estudo de sistemas. A aula passada, os dois últimos exercícios eram propositalmente mais difíceis porque, na verdade, pegavam uma parte do conteúdo que eu não dei, tá? Só que vocês conseguiriam fazer se utilizassem conceitos de matrizes, mas enfim, não se preocupem, eu vou explicar hoje e provavelmente nós terminaremos toda a parte de matriz. Beleza? Com relação aos exercícios, a gente faz alguns hoje, mais semana que vem, e no prazo nós estamos bem. Vocês viram que esse final de semana a SpaceX lançou um foguete para o espaço com tripulação, 2 astronautas, e em parceria com a NASA. Todas essas ações, foguete, aplicativo, tudo isso parece muito distante do que vocês estão aprendendo hoje no ensino médio, mas na verdade não é. Tanto a parte da matemática quanto a física que vocês aprendem é fundamental para que o homem possa realizar ações como a que aconteceu esse final de semana. Tudo parte do básico, então para o foguete subir, resultante tem que ser diferente de zero, ou seja, a força do foguete tem que ser maior que o peso para ele começar a acelerar. E a partir disso vai evoluindo, tá bom? Então, aqueles que têm curiosidade, vocês estão no caminho certo. Quem não gosta de exatas, pelo menos entende como que o foguete sobe e como funcionam as coisas ao seu redor. Beleza? A matemática é fundamental tanto para a física quanto para ciências exatas e até para o seu raciocínio no futuro. Vamos então para a nossa aula. Chega de viajar. Partiu. Então, pessoal, olha só. No exercício 7, o que vocês fizeram? Vocês foram lá, acharam a matriz dos coeficientes A, né? Então, A é 2 menos 1, termo que acompanha Y, 3. Depois, 3, 2 e menos 1, termo que acompanha Z. 1, 3 e menos 4. Beleza? Essa é a matriz A dos coeficientes. Vocês vão calcular o determinante de A e vão chegar no valor de, vamos comigo, aqui, 2 vezes 2 vezes menos 4 dá menos 16, mais menos 1 vezes menos 1 é 1, vezes 1, 1, mais 27, beleza? Aí a gente vem, menos, faz assim, 6, continua aqui, dá menos 12, né? Porque vocês sabem que fazendo pelo lado oposto é para dar um número negativo, a não ser que para esse sinal de menos aqui em uma multiplicação, nesse caso teremos mais 6. Beleza? Calculem o determinante de forma normal. O determinante de A vai ser igual a quanto? Menos 6 com 6 zerou, beleza? Aqui a gente tem, então, positivo 28, negativo, esses dois, menos 28, é igual a zero. Se o determinante dos coeficientes da matriz for igual a zero, o que nós teremos? Que ou ele vai ser SPI, ou ele vai ser SI. Como que a gente vai descobrir? Vou ensinar para vocês 2 métodos adiante, beleza? Então vamos lá. Então, pessoal, continuando, o que vocês sabem? Vocês sabem que nós conseguimos encontrar x fazendo o quê? O determinante da matriz dos coeficientes com a coluna de x substituída pela coluna dos termos independentes, dividido por o determinante da matriz dos coeficientes, tá? Nesse caso aqui, o que acontece? Esse valor aqui é zero. Então, para o sistema, veja só,
para o sistema ser possível e indeterminado, vocês possuem que, vocês devem, na verdade, ter que esse determinante aqui tem que ser igual a zero, tá? Se vocês tiverem, exemplo, 2 sobre zero, isso daqui é sistema impossível, beleza? Se vocês tiverem 0 sobre zero, isso daqui vai ser possível e indeterminado. Esse é um método de resolver, beleza? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular este determinante agora. Então, o determinante de x1 é igual ao quê? Esse vezes esse, que nos dá menos 40. Mais este vezes este, que nos dá 54. Mais, finalmente, menos 1 vezes m, que nos dá m. Beleza? Menos. A gente faz a diagonal inversa. 6m menos. Opa, agora deu um menos de novo. Então vai ficar menos 15. Menos 15, já vamos direto. Mais 15. Beleza? E finalmente menos aqui 6 vezes menos 1 vezes menos 4, que nos dá 24. Beleza? Então, nosso determinante dessa matriz x1 vale, olha só, aqui a gente tem 14, tá? E, então, olha só, 14 com 15 dá 29. 29 menos 24 dá 5. E aqui nós temos menos 5m. Beleza? Olha só que legal. Então, para essa matriz ser, para esse sistema, perdão, ser possível indeterminado, nós teremos que determinante, ou melhor, que x1 vai ser igual ao quê? Determinante. Nós teremos que x vai ser igual ao determinante de x1 sobre o determinante da matriz dos coeficientes, que vai ser 5 menos 5m sobre 0, tá? Para ser SPI, a gente tem que fazer aqui embaixo, 5 menos 5m é igual a 0, então m é igual a 1. Beleza? Thales, acabou o exercício? Não. Como que a gente continua? Eu tenho que testar a mesma coisa para y. No lugar do y eu vou ter que ter o 0 sobre 0 e o z a gente vai ter 0 sobre 0, tá? É um exercício trabalhoso, mas por escalonamento a gente resolve de uma maneira mais fácil. Beleza? Então vamos continuar testando. Pessoal, continuando resolvendo o exercício, eu voltei nesse slide, porém mais limpo. Então, a gente tem que o nosso y vai ser o quê? O determinante da matriz y1 sobre o determinante da matriz dos coeficientes. Nós já achamos que esse valor aqui é zero. Então, consequentemente, para que o sistema seja, para ser SPI, a gente tem que o determinante de y1 seja igual a zero. Beleza? Então vamos calcular esse determinante. Olha, y1, 2, 3 e 1, no lugar dos coeficientes de y, vocês vão colocar esses coeficientes, 5, 6 e m, e aí completa com os coeficientes de z, 3 menos 1 e menos 4, beleza? Essa é a matriz y1, e aí a gente tem que o determinante de y1 é igual ao que, pessoal? Vem comigo, menos 24, opa, não é menos 24 não, é menos 48, menos aqui dá 5, né? E menos, mais nesse caso 9m, certo? E aí nós temos menos 18, menos 2m, mais, né? Porque olha só, tem um menos aqui. E, finalmente,
3 vezes 5 vezes menos 4, que vai dar, volta para o mais, 15 vezes 4, 60. Tá? Então, só fiz a continha, não precisa achar estranho. O que que a gente tem? Nós temos aqui, olha, 11m, beleza? Aqui, olha que interessante, 60 com 48 dá 12, né? 12 positivo, menos 5 a gente tem 7. 7 menos 18 a gente tem menos 11. É igual a zero. Então, o nosso m tem que ser igual a 1 para que que o determinante de y1 seja igual a zero, e isso consequentemente nos leva a aqui, ó, sistema possível indeterminado. Para terminar o exercício, a gente tem que conferir que z vai ter que estar na forma 0 sobre 0 para aí sim o sistema ser possível indeterminado. Thales, se eu só encontrar x, tá certo? Não, tem que encontrar as três. Puxa, mas demora. É um exercício de análise um pouco chato, né? Só que tem um jeito mais fácil de vocês resolverem, porém é importante que vocês saibam resolver por Cramer. Finalizar então, quanto que vai ser o determinante da matriz Z1. Então a gente tem que Z1 vai ser, já é um pouco maior, né? 2, 3, 1. Então foi 2, 3, 1, agora menos 1, 2, 3. E para finalizar, 5, 6m. Então, pessoal, eu estou falando dessa maneira, mas apenas para vocês escreverem. O jeito certo de vocês falarem os termos da matriz é 2 menos 1, 5. Pula a linha, 3, 2, 6. Pula a linha, 1, 3m. Beleza? Então, vamos calcular o determinante de Z1. O determinante de Z1 vai ser quanto? Aqui nós temos 4m, mais aqui menos 6. Então, opa, com o sinal de menos aqui, menos 6. E aqui finalmente mais 45. Menos. Então nós teremos 10. Depois nós teremos 18 vezes 2, 36. E finalmente mais 3m. Certo? Então, isso implica que o determinante de Z1 vai ser igual a 4m com 3m, 7m. Beleza? E aí nós temos o quê? Menos, olha só, menos 46 com 45 dá menos 1, né? Menos 1 com menos 6, menos 7, tá? E para determinante de Z1 ser igual a zero, nós teremos que m seja igual a 1, tá? Então, se m é igual a 1, que x é igual a 0 sobre 0, y é igual a 0 sobre 0, z é igual a 0 sobre 0, o que implica que o sistema é possível indeterminado. Beleza? Se m diferente de 1, sistema impossível. Essa é a solução do nosso problema. Tá bom, pessoal? Então, com isso a gente fecha a nossa regra de Cramer. Então, como que nós resumimos? Então, a regra de Cramer. Calcula-se o determinante da matriz
dos coeficientes. Aí nós vamos para uma tomada de decisão. Olha só. Se determinante é diferente, se determinante vem aqui diferente de zero, nós temos que o sistema é possível determinado, não precisa nem esquentar a cabeça. Beleza? Se o determinante for igual a zero, o que a gente vai ter? Que o sistema é SI ou SPI, tá? Como que nós descobrimos? A gente vai fazer o seguinte. Continuaremos. Então, calcula-se as incógnitas. Normalmente. Tá? Se os resultados forem todos, reparem nesse todos aqui, nossa, 0 sobre 0, a gente tem sistema possível indeterminado. Se não, chegaremos no sistema impossível. Esse é o resumo aí da regra de Cramer, tá bom, pessoal? Então, pessoal, utilizando a regra de Cramer, vamos achar a matriz dos coeficientes. Olha só. Nossa matriz A vai ser 2, 4, 1, 3, 1, menos 1 e finalmente 1, menos 1, menos 1. Beleza? E o determinante da matriz A vai ser qual? Aqui nós temos menos 2 mais. Opa, aqui vai ficar o sinal. Vamos continuar. Menos 2, menos 4, mais menos 4. E finalmente, aqui eu já vou direto. Menos 3. Menos 1, menos 2, menos, no caso mais 12. Então, determinante de A vai ser igual a quanto? Aqui a gente tem menos 6, menos 9, menos 10, menos 12, com 12 é 0. Beleza? Se o determinante é 0, significa que é SPI ou SI. Beleza? Agora, pessoal, eu vou ensinar para vocês um método mais rápido para resolver esse sistema, que eu gosto mais. E para isso a gente vai utilizar então o teorema de Jacobi, que vocês aprenderam com matrizes, que muita gente eu aconselhei para tentar resolver o exercício, que as pessoas vieram me perguntar, que é simplesmente utilizar a propriedade de matrizes para resolver o sistema. Como assim, Thales? Olha só, eu vou reescrever esse sisteminha. Isso daqui vocês podem até tomar como regra, tá? Colocando a equação que tem o primeiro coeficiente aqui igual a 1 na primeira posição. Só para ficar mais fácil. Então a gente tem x menos y menos z igual a 10, tá? Só peguei essa daqui e coloquei em primeiro lugar. Depois, tanto faz, 2x mais 3y mais z igual a 7 e 4x mais y menos z igual a n. Beleza? Pessoal, o que a gente faz? Olha só, eu quero zerar
eu vou zerar os coeficientes que acompanham o x. Então eu vou multiplicar essa daqui por menos 2 e somar na equação de baixo. O que, que a gente vai ter? X menos y menos z igual a 10. E aí, 0x, multipliquei por menos 2 e somei. Aqui somou. Aqui a gente tem menos y vezes menos 2 é igual a 2y, mais 3y, mais 5y. Mesma coisa aqui, vocês vão chegar em mais 3z igual a 27. Tá? Mesma coisa aqui para equação de baixo. Multiplica por menos 4 e soma com a equação lá embaixo. Faz uma sominha aqui. Então a gente tem 0x. Aí vai dar 4y com y mais 5y. Soma aqui. 4z com menos z mais 3z igual a menos 40 com n. Menos 40 mais n. Tá? Então, olha como ficou, pessoal. A gente chegou numa posição que nós temos aqui, olha. Essas duas equações são iguais. Tá? Para o sistema, para não ser sistema impossível, nós temos que esse resultado tem que ser igual a esse, né? Porque as duas equações são iguais. Então, 27 é igual a menos 40 mais n. Então, n é igual a 67. Beleza? E dessa forma, nós fizemos o que o exercício pediu. Tá? Se o n for diferente de 67, a gente vai ter o sistema impossível. Beleza? Por que vai ser possível indeterminado, pessoal? Porque a gente vai ter o quê? Prestem atenção comigo. Nós vamos ter uma equação, vou mudar a cor aqui. Essa é a primeira equação. E aí essas duas, na verdade, elas serão a mesma equação. E aí a gente vai ter duas equações, 3 incógnitas. E isso não é possível que a gente consiga resolver o sistema. Pessoal, vamos escalonar então. Como que a gente escalona? A gente faz o quê? A gente tem um sisteminha, vou colocar duas equações. 3x mais 4y é igual a 1. E x menos y é igual a 3. Tá? Escalonar significa o quê? Primeiro passo. Primeiro passo, para ficar sempre mais fácil, deixar equação com coeficiente 1 na primeira, vou escrever aqui, primeira posição. Então, pessoal, olha só. Eu vou reescrever dessa forma. X menos y é igual a 3. 3x mais 4y é igual a 1. O segundo passo, multiplicar a primeira equação e somar nas equações abaixo para zerarmos esse coeficiente, tá? O que a gente quer fazer? Olha só, que número que eu vou multiplicar esse x para zerar e somar, né, no caso, com a equação de baixo, para que a gente zere o termo com o x na equação abaixo. Então eu vou multiplicar ele por menos 3
e somando a equação abaixo. Então, pessoal, olha só. X menos y é igual a 3. Multiplico isso por menos 3 e soma. O que eu vou ter? Eu vou ter menos 3x mais 3x mais 3y, olha só, aqui, mais 4y é igual a menos 9 mais 1, tá? Aqui eu coloquei para vocês como fica os termos da equação somados. Então, multipliquei esse e somei, multipliquei esse e somei. Então, aqui nós zeramos, né? 0x mais 7y igual a menos 8. O y é igual a menos 8 sobre 7. Olha que tranquilo. E aí a gente tem que, é só utilizar a equação de cima para achar o x. X é 3 mais menos 8 sobre 7. Beleza? Nós tivemos esse exemplo na apostila, vou resolver ele com vocês utilizando escalonamento, tá? Reparem que o que aconteceu nesse caso? Ele nos deu uma equação completa e duas incompletas, beleza? Nesse caso tem N maneiras de resolver, mas vamos seguir a regrinha que eu passei para vocês. Então, por qual número eu vou ter que multiplicar a primeira equação para sumir o x1 da segunda equação? Então, olha só, a gente copia x1 menos x2 menos x3 igual a zero. E aí eu vou multiplicar essa equação aqui por menos 2 e somar na de baixo, tá? Então vamos lá, olha só. Vamos ter menos 2x1 com 2x1, 0x1. Beleza? Aqui vai dar 2x2 mais 2x2 e finalmente 3x3 igual a zero. Mesma coisa na equação de baixo, nós teremos o quê? Vamos ter que multiplicar agora a x1 menos x2 menos x3 igual a zero. E a equação de baixo era x1 mais 4x2 igual a menos 9. O que é mais fácil aqui, pessoal? Só somar direto, ó. Vou somar, vocês vão ter 0x1 mais 3x2 menos x3 igual a menos 9. Então escreve lá. 0x1 mais 3x2 menos x3 igual a menos 9. Beleza? Só um detalhezinho. Aqui, olha só. Não tem ninguém para me falar, né? Aqui continua o 5, né? Porque eu tinha multiplicado 0 somado com 5. E aí, como que nós continuamos a resolver? Esquece essa equação de cima, tá? A gente escalona aqui embaixo. Vamos subir com as incógnitas entre essas duas. O que é mais fácil aqui? A gente pode ou isolar, remover x2 ou remover x3. Aqui, pessoal, vai de tato de vocês resolverem. O mais fácil nesse caso é multiplicar essa equação por 3 vezes 3 e somar na segunda, tá? Por quê? Porque aí a gente, olha só que legal. Copia a última equação, 3x2 menos x3 é igual a menos 9. Multiplica ela por 3 vezes 3 e soma na de baixo. Vocês vão ter 9x2 mais 2x2, tá? Esse com esse. E aí, mais 0x3 é igual a 27 menos 27 mais 5. Consequentemente, vocês têm que 11x2 é igual a
menos 22, x2 é igual a menos 2. Tá? E aí, pessoal, é só ir substituindo. Achamos x2, como acharemos x3? A gente pode jogar nessa equação aqui, ó. Vou colocar ela aqui do lado. Então, nós temos que 3 vezes x2, no caso menos 2, mais, no caso menos, x3 é igual a menos 9. Então, x3 vai ser menos 6 mais 9, que é igual a 3. E aí, lembra dessa primeira equação? Vamos substituir, olha. x1 é igual a menos 2, que é o x2, mais o x3, que é 3. Então, vamos ter que x1 é igual a 1. E finalizamos nosso exercício. Eu finalizo a aula, pessoal, fazendo o exercício 9 da GV. Neste exercício, a gente pode fazer usando o Cramer ou escalonamento. Então eu vou colocar primeiro por escalonamento, que eu acho mais rápido. Escalonamento nesse caso. Olha só. Primeiramente, a gente pode simplificar essa primeira equação por 3. O que é simplificar? A gente tem 9x menos 6y igual a 21. Vamos dividir tudo por 3. Então vai ficar 3x menos 2y é igual a 7. Beleza? Na outra equação, a gente continua com 6x menos 4y é igual a k. Thales, eu não tenho o termo 1, então a gente vai utilizar o menor na primeira equação. Vou multiplicar aqui por menos 2 e somar na equação de baixo. Tá? Então, o que a gente vai ter? 3x menos 2y é igual a 7, multiplica ela por menos 2 e soma embaixo. Vai ficar 0x, multiplica ela por menos 2, mais 4y é igual a... Multiplica por menos 2, dá menos 14, mais k. Certo? Aqui, olha, deixa eu só corrigir uma coisa, é 0y, tá? Porque aqui vai dar 0y. Então, o que a gente tem? 0x mais 0y é igual a menos 14 mais k. Tá? O que acontece, pessoal? Se a gente fatorar aqui, 0 que multiplica x mais y, vai ser igual a menos 14 mais k. 0 vezes qualquer coisa vai dar 0. Então, para ter infinitas soluções, a gente tem que menos 14 mais k é igual a 0, então k é igual a 14, tá? Se o k for diferente de 14, nós teremos sistema impossível. E aí a gente chega na nossa resposta. Por Cramer, pessoal, então olha, a matriz dos coeficientes é 9 menos 6, 6 menos 4, tá? Então o determinante de A é o que? Esse vezes esse, menos 36, mais 36, tá? Dá 0. Por que eu coloquei mais, tá? Porque eu já fiz a continha a regra de sinal direto. É só vocês fazerem que chegaram no 0. Então, o nosso x vai ser o quê? O determinante de 21k menos 6 menos 4 sobre 0. Beleza? Esse determinante aqui tem o valor de menos 84 mais 6k sobre 0. Então, a gente tem que, para ser SPI, a gente tem que, o x tem que ser 0 sobre 0. Menos 84 mais 6k é igual a 0, o nosso k vai ter que ser igual a 84 por 6, que vale 14. Tá? Acabou aí? Não. No caso do teste, acabou.
beleza? Porque não existe alternativa F que seria, opa, o F tem que ser aqui dentro. Impossível. Se existisse essa alternativa, vocês testariam o quê? O Y seria determinante da matriz Y1 sobre A, que vai ser 9, 6, e aí 21K sobre 0. Isso daqui seria 9K menos 126 sobre 0. Consequentemente, o K seria 126 por 9, que dá, olha só, 14. Então, por Cramer, na verdade, até mais rápido nesse exercício. Beleza? Passar uma tarefinha, vocês podem assistir o vídeo e fazer com tranquilidade, o importante é aprender. Um abraço.